E gostaríamos de convidar, portanto, a mediadora dessa tarde, Camila Lopes, professora do INES, que vai apresentar os palestrantes para a próxima mesa. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês e reencontrá-los nesse novo ano. O tema da mesa de hoje é extremamente interessante, estudos linguísticos da área da surdez. Com certeza aprenderemos bastante coisa hoje com os palestrantes. Gostaria de convidar, primeiramente, para compor, Ranieri Cordeiro. Ele tem 20 minutos para sua fala. Uma boa palestra a todos, um bom conhecimento. Boa tarde a todos. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu gostaria de avisar primeiramente que eu sou surdo-cego. E pedir para que, quando vier me avisar do tempo, algum mediador que possa me tocar, para que eu possa saber do que se trata. Alguém pode passar para mim, por favor? Melhor, porque eu vou ter que interromper a sinalização para passar, e aí fica mais cômodo. Ok, podemos começar? O meu tema, o tema da minha pesquisa de mestrado, né, faz parte da minha dissertação de mestrado. E eu falo sobre o sinal datilológico em Libras. Eu fiz um recorte, né, porque falar sobre o sinal datilológico é muita coisa, um recorte muito grande. Então, o meu recorte é para falar sobre estudos descritivos. Sobre a teoria de Bateson. E, então, esse é o sinal que eu vou utilizar para Bateson, para não precisar fazer a datilologia. Sinal datilológico, eu uso este sinal aqui. Porque ter que ficar escrevendo sinal datilológico o tempo inteiro, nós então resolvemos pensar num sinal que fosse um pouco mais cômodo, e aí pensamos nessa virada da mão, só que não era confortável, então optamos por fazer nesse tipo de configuração. Então, isso se for soletrado, mas o sinal soletrado combina com o som, né? A palavra soletrado combina com o som. Datilológico, porque é algo que combina com a mão, com o uso das mãos e, portanto, com a Libras. A justificativa do meu projeto para falar sobre o sinal datilológico, ela encontra-se através de um empréstimo linguístico da língua portuguesa escrita, na modalidade escrita, onde nós temos um empréstimo para a língua de sinais, para Libras. O uso do alfabeto, o uso do alfabeto e o empréstimo para o alfabeto manual. De acordo com os estudos fonológicos, nós temos a questão lexical da língua e, analisando o léxico da soletração, da datilologia, nós então começamos a criar sinais soletrados. O sinal datilológico, ele já é o léxico em si. Nós temos datilologia, então quero avisar para vocês, conceituar algumas coisas, para que nós possamos separar alfabeto manual, onde nós temos A, B, C, e datilologia, que é esse outro sinal. E nós precisamos diferenciar esses conceitos para que nós possamos compreender, porque primeiro a criança precisa ser alfabetizada, receber o alfabeto, que depois possa passar pela datilologia. Com configuração de mãos. Utilizando configuração de mãos e orientações. Esses conceitos, eles são dissociados pela seguinte questão. Nós temos esse sinal posto já, de sinal datilológico, e
existem os segmentos desses sinais, né? As partes mínimas. Em português, nós temos uma palavra. E essa palavra tem uma quantidade X de letras. Quando nós trazemos esse empréstimo para a língua de sinais, quais são os segmentos mínimos? Os critérios são 2. Quando nós temos um sinal que ele possui uma única configuração, ele não é um sinal datilológico. Ele é um sinal inicializado. Por exemplo, vestibular. Eu tenho uma única configuração. Eu não faço a datilologia do sinal. Portanto, ele não é um sinal datilológico. A minha pesquisa, ela refere-se apenas a sinal datilológico. Então, precisamos conhecer as partes mínimas. A articulação também é importante no sinal datilológico. E nos estudos fonológicos do sinal datilológico, nós encontramos isso. A língua de sinais está cheia desses elementos. No Rio de Janeiro, então, nós utilizamos muitos sinais datilológicos na comunicação de um modo formal ou informal. Então, existem sinais lexicalmente reconhecidos como sinais datilológicos. Pode passar, por favor? O objetivo geral da minha pesquisa é colocar os sinais datilológicos e descrever as possíveis adaptações fonológicas. Perceber onde é possível fazer as adaptações fonológicas, onde elas são encontradas e descrever cada uma delas. Os objetivos específicos. Nós podemos fazer a seguinte comparação. Temos o dicionário dos sinais datilológicos, e aí, quando fazemos a análise fonológica desse sinal, nós precisamos, então, comparar a palavra em português, como esta palavra é, e aí seguir o alfabeto, né? É importante quando nós seguimos o alfabeto. Fazer o alfabeto analítico. Quando nós separamos o alfabeto letra por letra, e aí, então, fazendo uma análise datilológica, perceber onde é possível modificar essa palavra, modificar as partes mínimas para adaptá-la. Os principais referenciais teóricos da minha pesquisa baseiam-se em Bateson, 78, que estuda a língua de sinais americana, e aí ele faz, então, essa análise comparando a língua inglesa com a língua de sinais americana, a ASL. E aí ele analisa o alfabeto para depois ver as configurações e as adaptações pertinentes àquele sinal datilológico. Então, ele desenvolve uma teoria onde ele faz essas adaptações e agrupa em classificações menores. Em tipos de classificadores. O Wilcox, 92, que pesquisa datilologia em ASL. Schenner, 2012, que pesquisa também em ASL, mas ele pesquisa especificamente as articulações das partes mínimas, quais são as influências pertinentes para a modificação ou adaptação dessa soletração, de modo a trazer conforto linguístico. Faria Nascimento, 2009, e que em sua tese faz uma análise da língua portuguesa com a língua de sinais, ressaltando alguns tópicos. Isso foi utilizado só como fonte para o meu trabalho. Onde, por exemplo, o autor apresenta fontes específicas e exemplos necessários para a minha pesquisa. Sutton Spence, em 94, que fala especificamente sobre datilologia. Nós sabemos que Libras e ASL nós fazemos datilologia com uma mão. E BSL faz a datilologia com as duas mãos. Então, ele faz um estudo específico para isso.
Lyndall Johnson, que faz uma análise fonológica da língua de sinais, assim como Carnop, que faz da Libras. Metodologia de pesquisa. A minha pesquisa ela é qualitativa e quantitativa. Descritiva também, porque eu faço parte de uma coleta de dados e depois eu analiso cada um desses dados. Pode passar, por favor. Onde esses dados foram recolhidos? No Dicionário Nacional de Língua de Sinais, versão 3. E aí eu fui analisando cada verbete desse dicionário, cerca de 2.000 verbetes. E aí fui dando essas entradas no dicionário e separando aquilo que era sinal, inicialmente, o que era um sinal datilológico. E aí, fazendo essa análise, pode passar, por favor? Foram localizados 147 verbetes desse dicionário. Nesse único dicionário, encontrei 147 verbetes datilológicos. Pode passar, por favor? A partir dessa seleção, eu me utilizei da teoria de Batson para traçar um perfil estrutural dessas adaptações. E aí, então, eu proponho 9 tipos de adaptações. Lembram que eu falei que eu estaria trazendo um comparativo entre o sinal datilológico e aqueles que seguem a risca, letra por letra? Então, no sinal datilológico, eu começo a trazer as ocultações ou os apagamentos. A localização do sinal normalmente é feito à frente do ombro direito, mas é possível modificar também, por exemplo, o sol, que vem de cima para baixo. Então, eu preciso demarcar isso como uma nova reestruturação, é um novo perfil. Mas, de um modo geral, é feito à frente do ombro direito. Com a configuração, modifica-se a configuração ou não, e então eu classifico esse sinal datilológico desse modo. O movimento, por exemplo, o alfabeto manual ele possui um movimento específico, como o H, o Y. Quando nós fazemos o sinal datilológico, nós percebemos que o movimento modifica-se. Ele sofre uma adaptação nesse momento do sinal. A orientação de mãos também. Normalmente utilizamos a palma da mão para frente, mas em alguns casos a palma da mão volta-se para a pessoa que está sinalizando, como por exemplo em bar, onde o que fica para o receptor é o dorso da mão. Reduplicação é um conceito que nós utilizamos com o uso de configurações repetida naquele sinal datilológico. Quando nós utilizamos o sinal datilológico, normalmente nós não repetimos muito. Segunda mão. É natural sinalizarmos com uma mão só, muitas vezes, o sinal datilológico. Mas existem alguns sinais que nós utilizamos as duas mãos, como linguística, por exemplo. Nesse dicionário, especificamente, eu encontrei apenas linguística, como esse de perfil de segunda mão. Implicação morfológica. Implicação morfológica. Implicação semântica. Ou implicação semântica, como, por exemplo, o sol que está vinculado ao raio violeta que desce sobre nós. Então, sol tem esse sinal com essa justificativa. Próximo, por favor. Eu não vou mostrar todos, mas vou mostrar 1 ou 2 exemplos para vocês. Por exemplo, esse sinal azul. No dicionário, ele é repetido 3 vezes. Vejam a sequência.
sinal datilológico da palavra azul, seguindo um perfil de reestruturação, ele sofre esse padrão de apagamento, repetição, apagamento como? A palavra é azul. O sinal datilológico é esse daqui. O que foi apagado? Quais foram as configurações que foram apagadas? O Z e o U. Então, ele sofreu um apagamento, ficando apenas A e L. Próximo, por favor. A segunda classificação é a de configuração de mãos. Fazendo uma análise nos quadros, nós temos ali o do quadro esquerdo. É a forma canônica do alfabeto manual. E do lado direito, nós temos a adaptação fonológica. O A permanece A, essa configuração de A permanece. E o que modifica é a configuração da letra L. É como se ele fosse um sinal pinçado, né? Um movimento de pinça. Então, essa é a primeira modificação. A configuração da letra L, ela também sofre uma alteração. No sinal datilológico de azul, nós apresentamos ela dessa maneira. Pode passar, por favor? A outra categoria de reduplicação, de reestruturação do sinal é reduplicação, onde nós temos o sinal repetido 3 vezes. E, portanto, ele encontra-se nessa categoria, nesse perfil de um sinal que sofre a reduplicação. Próximo, por favor. Tá ruim? Um outro exemplo rápido que todos nós conhecemos é da palavra bar. O sinal de bar. O sinal de bar, ele sofre algumas reestruturações. A primeira categoria é o movimento. A segunda, orientação de mãos. Próximo, por favor. Acho que pulou um slide. Volta um pouquinho, por favor. Isso. A primeira reestruturação é o movimento. A palavra bar, que se o sinal datilológico sinaliza-se dessa forma, quando nós teríamos de forma linear, bar, feito datilologicamente, mas ao termos o sinal, o movimento ocorre dessa forma. Onde há uma pronação. A orientação de mãos é uma outra adaptação que esse sinal recebe. Nós temos o B, com a palma da mão para frente. E no sinal datilológico de bar, a sinalização ocorre com a palma da mão para trás. A configuração da letra A também. E o R. Pode passar. Não sei se nós temos tempo, mas esse é o sinal de vovô. É uma análise rápida sobre esse sinal. Onde o V teria essa configuração original na soletração e no sinal datilológico ele ocupa essa nova característica. E a letra O também. Onde nós temos o uso apenas do polegar, indicador e dedo médio, ao invés de utilizarmos todos os outros dedos.
Então, nós temos aí o apagamento, o acento circunflexo, né, que seria a utilização também desse sinal datilológico, uma reestruturação dele. E eu fiquei pensando, será que é importante demarcarmos o uso do sinal ou não? Eu acredito que sim, porque, por exemplo, o verbo ser, quando nós utilizamos no presente, nós demarcamos o sinal tem um acento agudo ali. Então, existe um apagamento da letra E, da vogal E, mas o acento agudo ele é demarcado. Então, eu acreditei naquele momento da minha pesquisa que era pertinente demarcar o uso dos acentos agudos, como tio, circunflexo e o agudo. Então, demarcar os acentos gráficos era importante para que nós pudéssemos ver as adaptações que esses sinais sofrem. Mas quase não é utilizado o circunflexo, a gente não demarca, apenas no uso do E e do tio em muitos casos, mas eu achei interessante mostrarmos que existe o apagamento da vogal, mas mantém-se o acento. 10 minutos? Ok, obrigada por ter me avisado. Pode passar, por favor. Já falei sobre isso. Bom, então, foram localizados os verbetes, eu não tenho tempo para apresentá-los a vocês. Mas nós totalizamos 147 sinais datilológicos e eu consegui classificá-los entre os que têm mudança e os que não têm mudança, aqueles que seguem fielmente a soletração. Quantos sinais sofrem mudança? 122 sinais sofrem algum tipo de adaptação em sua reestruturação e cerca de 25 não sofrem reestruturação. Nossa, é muita coisa. Os sinais datilológicos realmente modificam bastante. Traçando um perfil dessas adaptações de reestruturação de Batson, nós podemos contabilizar num gráfico um número muito crescente na adaptação das configurações. Cerca de 43% dos sinais datilológicos sofrem reestruturação em sua configuração de mãos. Na sua orientação de mãos também, 25% e 56% sofrem na orientação. Talvez por uma questão de conforto, né? Por ser mais rápido, simplificar o sinal, e aí nós utilizamos uma modificação na orientação de mãos. Apagamento para poder facilitar e acabar trazendo uma rapidez na sinalização, uma agilidade maior. Assim como no exemplo do verbo é, verbo é teria uma única letra, não é um sinal datilológico, mas ele sofre um apagamento, sim. Ele seria uma exceção a essa regra das classificações de reestruturação. Em quarto lugar, nós temos o movimento. Locação com 10. E, por último, os que sofrem menos reestruturação com as duas mãos, que, no caso, encontramos o sinal linguística. Ah, mas língua também é um sinal datilológico? Não, não é. Nós precisamos estudar melhor essa palavra, porque, por exemplo, sinal de linguagem. Nós temos a palavra em português. Linguagem, com todas as suas partes mínimas. Mas quando trazemos para esse sinal, ele não faz um sinal datilológico. Nós trazemos o empréstimo da primeira letra com um movimento e as regras específicas da língua de sinais. Então, ele é um sinal inicializado. O estudo linguístico, né, o sinal de linguística, ele vem de ASL, do inglês linguistic,
E aí, aqui em português, nós temos linguística. A ASL utiliza LS para fazer o sinal de linguística. E em Libras nós temos esse mesmo sinal para linguística. Na verdade, é um empréstimo. Para finalizar, as considerações finais do meu trabalho, fazendo essa análise dos sinais datilológicos, nós percebemos que a maior parte dos sinais sofre algum tipo de reestruturação em sua configuração de mãos. E ao classificá-los, categorizá-los, nós podemos dizer que os sinais soletrados que seguem à risca o alfabeto manual e que não sofrem nenhuma alteração do seu original é um número muito menor, portanto, nós afirmamos que é diferente. E que essas adaptações, essas reestruturações, elas ocorrem de modo espontâneo. Eu ainda não iniciei essa pesquisa, mas eu tenho uma hipótese de que muitas vezes isso ocorre, como por exemplo, as crianças começam a perceber o tipo de configuração. Ah, seu vovô, onde está? Ah, não está aqui não. Como essa criança sabe? Ela sabe escrever vovô, por exemplo? Ela não sabe que vovô é vovô, V-O-V-O, mas ela entende que tem esse sinal datilológico. Ela entende que a configuração de mãos é dessa forma, que deve ser feito desse jeito, e, portanto, nós podemos considerar isso um sinal. Existe um léxico aí. Ela não sabe se é V, se é O, o que é. Ela apenas reproduz o sinal, e é importante nós registrarmos isso fonologicamente falando, morfologicamente falando. E aí ela entende o significado, e depois ela começa a fazer o sinal soletrado. É importante também o registro linguístico e a descrição da língua. Com o objetivo de valorizar e perpetuar a língua de sinais no Brasil. E torcemos para que no futuro encontremos possibilidades de pesquisa no corpus da Libras. Porque eu pesquisei um único dicionário e eu gostaria de repente, ver a língua em seu uso natural para conseguir fazer registros maiores e, assim, fazer um comparativo, uma análise melhor, porque é possível aprofundarmos essa pesquisa. Pode passar, por favor? Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei em meu trabalho. Muito obrigada a todos pela atenção. Pode sentar. Um bom tema, né? Interessante, muito legal. Depois eu quero conversar com ele, vamos esperar, aguardar as perguntas. Sei que está todo mundo ansioso, mas agora nós vamos convidar o segundo palestrante da tarde, cujo sinal é esse aqui. Matias, que veio da França para falar sobre o tema Primeira língua, escrita, um comparativo visual. Vamos assistir juntos e aproveitar a oportunidade. No final da palestra, teremos um momento para perguntas. Então, vocês estão pensando nas perguntas, assim como eu? Eu também tenho perguntas, eu vou perguntar no final. Muitas perguntas. Muito bom, vamos aprender juntos, ok? Por favor. Esse é o meu sinal. O meu nome é Matias. Eu uso língua de sinais francesa. E aqui ele vai traduzir para Libras. Obrigado.
Sobre o que eu vou falar? Bom, está aqui. Eu preparei alguns slides porque a minha família, na verdade, não existiam pessoas surdas. Apenas só eu era surdo. Na minha família, a minha família me via como diferente. E como é que eu ia conseguir me comunicar, como eu ia conseguir bater papo, falar sobre meus problemas, resolver os meus problemas? A minha família, esse problema da minha família me deixava inseguro. E eu precisava falar com a minha família para me fazer entender. Eu nasci surdo. No dia 15 de abril, minha família toda ouvinte, ninguém sinalizava. Quando minha família descobriu que eu era surdo, eu me senti afastado, me senti isolado, e quase que esquecido. Uma criança surda, numa família, quando a família tem uma criança surda, procura logo um médico. E o médico costuma dizer, olha, ele é surdo mesmo, mas não se preocupe, que dá para ele fazer trabalhos braçais. Mas trabalhos braçais, aí isso chateou a minha mãe. A minha mãe ficou mesmo preocupada, se sentindo aflita, preocupada com o meu futuro. O que é natural. Porque a sinalização, a aquisição da língua não é fácil, eu preciso fazer um esforço, mas é possível. Eu preciso de uma base linguística. E a minha mãe não tinha como me passar isso. Então, eu tive muita dificuldade durante muito tempo, não aprendi. Mas como que eu ia construir uma linguagem? Bom, a partir dos 18 meses, eu me sentia irritado, nervoso, e a minha mãe percebia que o meu problema era falta de comunicação. Bom, ela resolveu me levar no hospital, porque viu que eu estava irritado, nervoso, e sabia que eu não podia me expressar. Eu tinha necessidade de me comunicar e não conseguia. Isso me irritava. Até que minha mãe teve uma ideia. Num lugar onde eu poderia me comunicar, de maneira mesmo que seja simples, o que é através de apontamentos, observações, percepções, mas coisa muito básica e simples. Um pesquisador muito famoso, Dr. Lane, que ele estuda funcionamento neurológico das crianças e também aquisição de linguagem. Ele disse que eu poderia aprender a ler, poderia aprender a escrever, que eu poderia me desenvolver. Quando a minha mãe viu essa base, essa possibilidade, ela ficou curiosa para saber como eu poderia oferecer uma língua para mim, como poderia oferecer uma língua para o filho. E isso foi uma coisa emocionante. Eu me lembro de que eu cresci com os cuidados da minha mãe, eu precisando de uma língua materna visual, e eu me lembro, isso me emociona, porque eu enxergava, eu podia ver o que estava acontecendo, mas me faltava uma comunicação mais profunda, uma comunicação emocional. E a minha mãe pôde perceber isso, se esforçou para melhorar essa situação. A comunicação, ela precisa ser construída. Ela precisa de uma metodologia adequada.
É como se fosse uma obra de arte com ideias que precisam ser livres. A minha mãe trouxe para mim recortes de palavras, com desenhos e palavras. Com a primeira letra de uma cor e as outras letras de outra cor, com desenhos e imagens. E eu, ao me lembrar disso, aos 18 meses, eu lembrei, bem, a minha mãe colocou, olhou nos meus olhos, e eu senti uma energia acontecendo. Parecia que a gente não conseguia se comunicar. Ela me mostrava um quadro, e esse quadro me ajudou a aprender, abriu a minha mente. Um quadro com o desenho de uma árvore, outro com o desenho de um barco. E isso despertou as minhas ideias, isso me fez aprender, sem oralização nenhuma. Mostrando um quadro, e depois outro, com palavras, com imagens, através de repetição, uma imagem de um barco, uma imagem de um gato. Então, a minha mãe, mostrando esse quadro, por exemplo, que é uma obra de arte, um desenho, e do lado de um lado tinha um desenho, do lado tinha as coisas escritas. Então, ela virava para mim, e isso me fez lembrar, né? Eu gravei isso, as palavras, através das imagens que ela me mostrava. Ali uma imagem de uma aranha, que tem 22, quando eu tinha 22 meses. Então, a partir daí, ela foi utilizando dessa estratégia por muitas vezes. A partir daí, ela usou com muito mais frequência. E, à medida que eu fui crescendo, eu fui aprendendo dessa maneira. Aos 2 anos de idade, eu já tinha aprendido mais de 500 palavras. Sem falar nada, sem oralizar nada, só escrevendo. A minha mãe me ensinou mesmo, e a minha irritação diminuiu. Esse é o caderno original que minha mãe fez para mim. O original. A minha história de verdade, com imagens de vaca, neném, flor, cores. Certo. Com isso internalizado, com palavras escritas, eu já conseguia me comunicar através da escrita. Vocês conhecem aquele famoso médico fonoaudiólogo, oralista? Na verdade, não, sem oralizar. O nome dele é Borel Manson. E essa técnica é utilizada. Veja. Uma imagem com chuva, e eu conseguia escrever. Via aquela sequência de imagens, e dela eu aprendia alguns sentidos. E eu ficava tentando imaginar como que eu poderia explicar essas imagens, como que eu poderia contar essa história. Então, cotidianamente, é importante que nas escolas as crianças possam ter acesso a esse tipo de metodologia. Se por acaso acontecesse alguma coisa, meu irmão ficasse doente, ou minha mãe, e eu precisasse me comunicar, eu já era capaz. Eu podia escrever sobre diversos assuntos. O que minha mãe fez foi maravilhoso. Então, quando eu já tinha cerca de 2 anos e meio, eu já tinha uma identidade, começava a ter uma identidade formada. E conseguia escrever aquilo ali. Com 2 anos, já era possível escrever algumas palavras. Veja a diferença.
eu comecei a escrever muito melhor. Fui progredindo. Essa imagem com 3 anos e meio. Então, eu já tinha aprendido a ler, a escrever. Frequentava o fonoaudiólogo, que oralizava comigo durante muitos anos. Eu já estava com 6 anos de idade. E não conseguia depreender algum sentido algum da oralização. O que o médico oralizava para mim, não conseguia compreender. Dos 10 até os 12 anos de idade, né, a pessoa é capaz de escutar e aprender. Mas à medida que eu fui crescendo, 30 anos depois, quando eu já era fluente em língua de sinais, eu participava de uma associação de teatro na França. Então, lá foi uma das primeiras vezes que eu comecei a aprender língua de sinais. A minha família dizia que que eu não deveria fazer isso. Mas, bom, se eu sinalizasse, será que a oralização seria prejudicada? Ou se eu oralizasse, a sinalização seria prejudicada? Na verdade, não. Eu queria usar os dois. Eu queria aprender a língua francesa, eu queria aprender a língua francesa de sinais também. Eu queria ter a possibilidade de escolha de me comunicar da maneira como me sentisse bem, da maneira como me sentisse confortável, da melhor maneira para mim. Bom, hoje eu já sou diferente daquele bebê, né? Quando uma mãe tem um filho surdo, ela fica logo preocupada e pensando em ensiná-lo a oralizar. Mas essa oralização pode prejudicá-la. É necessário que as mães tenham a consciência de que o filho surdo pode sinalizar. Ele não precisa se transformar em ouvinte. O surdo e o ouvinte têm capacidades iguais. Então, essa bebê, desse exemplo eu dei, ela já oraliza e sinaliza, pode fazer os dois. A criança pode ter as duas línguas dentro de si, isso não é um problema. Então, a família finalmente compreendeu e aceitou. Isso não foi, a surdez não é necessariamente um problema. Não é um problema. Então, o que é necessário é, em primeiro lugar, o ensino da língua de sinais e o segundo, da língua escrita. Obrigado.